Olá pessoal, como vai? Hoje iremos aprender a fazer o endereçamento, que é a primeira parte da petição inicial, de um caso envolvendo o contrato de locação. Nesse exemplo que eu estou passando para vocês, é um caso em que um locatário ele vai ingressar contra o locador. Então você imagine uma família que reside em um imóvel alugado e após ali o fim da relação contratual, essa família ela deixa, logicamente, o imóvel e se muda para um outro município, um outro bairro. Só que permanece um conflito ali, pendente. Existe um conflito entre locador e locatário. Pode ser um caso de retenção de caução, ou seja, o locador, apesar de ter recebido o imóvel de volta e o contrato de locação ter finalizado, não devolveu a caução. Pode ser um caso também de danos materiais, o locatário não foi reembolsado de determinadas despesas que ele pagou de responsabilidade do locador, ou também pode haver aí um interesse do locatário em ajuizar uma ação de reparação por danos morais. Esse locador foi negligente durante o pacto, abusou do direito e o locatário se sente lesado moralmente. Então veja, eu vou colocar um exemplo aqui de ação de reparação por danos materiais. Eu vou então fazer vários vídeos sobre essa ação e cada vídeo vai tratar de uma parte da petição inicial. Então nós começamos pelo endereçamento, que é isso que você está vendo aí na tela. Parece algo burocrático, formal, mas tem uma ideia por trás disso, tem uma inteligência por trás disso. Se você não entender o conceito, a ideia, você pode errar e ter um prejuízo aí no ajuizamento de sua ação. A sua ação pode não dar certo. Então vamos aprender hoje a fazer o endereçamento. Nos próximos vídeos, vamos tratar das demais partes dessa petição inicial até chegar lá no final onde a petição é assinada. Tá ok? Então veja aí o problema que existe, é o texto que está na tela, para com base nessa problemática nós desenvolvermos a petição inicial. O locatário, ele entregou o imóvel, então ele muda-se para outro bairro, outro município, e existe um conflito pendente a ser resolvido entre locatário e locador. O locatário pretende ingressar com a ação judicial em face do locador, mas ele vai fazer isso nos juizados especiais cíveis. Em qual juizado, de qual local, essa ação deverá ser intentada? Ele irá ajuizar no bairro que ele foi morar, ou no município que ele foi morar, ou no local, no endereço do imóvel que ele morou, ou onde o locador reside, onde que ele vai ingressar com essa ação. É isso que vamos aprender nessa aula e também vamos aprender a escrever esse endereçamento. Então vamos lá. Falamos em contrato de locação, estamos falando de direito pessoal, cuja regra de competência está no artigo 46 do Código de Processo Civil. Regra de competência que eu estou falando aqui é competência territorial, que em linguagem simples significa saber qual juiz de qual território, qual localidade será competente para julgar a ação. Será que é o juiz do bairro onde o locatário foi morar após a mudança? Será que é o juiz do local do imóvel que estava alugado? Ou seja, qual juiz será competente? Competência territorial. Aí o artigo 46 do CPC diz que a ação fundada em direito pessoal, em regra, será proposta onde? No foro do domicílio do réu.
Então você tem que saber que os conflitos que decorrem de um contrato de locação é a questão de direito pessoal. Por quê? Veja, em um contrato há direitos e obrigações. O locatário tem que cumprir as obrigações dele, tem os seus deveres, mas também possui direitos. O locador, a mesma coisa. Esses direitos e obrigações, eles são direcionados à pessoa do locatário e à pessoa do locador. Veja que cada uma dessas partes deve, por vontade própria, pessoalmente, cumprir os seus deveres e suas obrigações. Por isso que nós falamos que essas obrigações, esses deveres decorrentes de contrato é questão de direito pessoal. Direito real, que está ali do lado, é uma outra coisa, que não interessa aqui para a gente no momento. Então, questão de contrato de locação, questões conflituosas decorrentes de um contrato de aluguel de imóveis, é questão de direito pessoal. Então, a regra é o quê? Que você ajuize qualquer tipo de ação para discutir questões que decorreram ali daquele contrato no domicílio do réu. Então, a regra é você ir no juizado em que o réu tem endereço e não no juizado que está ali na comarca, no bairro do imóvel que você morou, nem do imóvel que você está morando após a mudança. Então imagine a cena, você aluga um imóvel no bairro do Meier, que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Só que o locador ele mora em Copacabana, mas ele tem esse imóvel no Meier. Então você tem que ajuizar a ação no domicílio do réu, que é lá em Copacabana, no juizado de Copacabana. Entendeu? Mas observe que o artigo 46 possui algumas regras, que estão ali nos parágrafos, e eu pintei de verde. Você precisa conhecer essas regras, que são excepcionalidades, e verificar o que você vai escolher. Então, olha ali, o parágrafo primeiro. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Gente, às vezes tem pessoas que possuem vários imóveis, vivem do aluguel de imóveis, dessa renda. E essas pessoas têm comprovante de residência em vários imóveis, vários bairros da cidade, vários municípios que possuem imóveis. Nesse caso, se você verificar que esse locador ele se coloca na sociedade como tendo domicílio em vários lugares, você escolhe qualquer deles. Eu já tive um caso de uma locadora que sobrevivia de locação de imóveis. Ela tinha muitos imóveis. E ela não revelava nos contratos de locação o real endereço dela, onde ela morava. Ela não queria ser achada. Então ela sempre colocava o endereço de um imóvel dela que estava vago. E ela, inclusive, em ações judiciais, cada hora ela estava em um endereço diferente. Então ela não poderia negar que o domicílio dela seria qualquer um desses endereços. No município A, município B, bairro A, bairro B, porque era assim que ela se apresentava ali na região. Vamos para a próxima situação. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Eu dou mais esse exemplo. Essa locadora que eu acabei de falar, ela no contrato dela, ela não botava o endereço dela. Você não sabia onde ela morava. Na verdade, ela colocou esses imóveis todos dela em uma imobiliária para administrar esse vasto patrimônio dela. Então, na qualificação da locadora, a imobiliária colocava fulano de tal e não botava endereço, botava o endereço da imobiliária. Só que você deve saber que as ações envolvendo o contrato de locação, você precisa ajuizar em face da proprietária e não da imobiliária, que só intermedia ali o negócio. Salvo
se a imobiliária te lesou de alguma forma. Aí você vai ajuizar uma ação de responsabilidade extracontratual contra a imobiliária. Então isso é um assunto para um outro vídeo, uma outra petição inicial. Se você tem interesse em saber como fazer uma petição em face de uma imobiliária, em razão de algum caso, deixa aí nos comentários para a gente trabalhar esse caso concreto. Vamos para o parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, onde a ação será proposta? Aí domicílio do autor, igual no caso em cima. Se a locadora, no caso aí do parágrafo 2º, como eu falei há pouco, ela não quer ser encontrada, ela está em lugar desconhecido, ninguém sabe onde ela está, ajuiza lá no domicílio onde você foi morar. Deve ter um juizado lá que abrange, logicamente, o bairro ali, o município que você está morando após a mudança. Ajuiza lá mesmo e justifica na petição inicial. No parágrafo 3º, é o caso de residência fora do país. Aí, nesse caso, também é domicílio do autor. O réu mora fora do país, domicílio do autor. Mas se o autor também reside fora do país, aí é em qualquer lugar. Parágrafo 3º, olha aí a parte final. E no caso daquelas locações em que são vários locadores que estão alugando, isso é muito comum. Em caso de inventário, de herança, os imóveis eles vão passando a pertencer a vários irmãos, por exemplo. Aí fica aquele monte de gente alugando. E eles fazem questão de constar ali num contrato de locação para depois não ter problema em eles receberem a cota deles do aluguel. Como tem vários locadores, aí é o caso do parágrafo 4º. 2 ou mais réus, com diferentes domicílios, cada um mora num lugar. Eu já tive um caso de um imóvel que estava sendo alugado que possui mais de 30 locadores. De tantos inventários que já foram feitos, as pessoas iam morrendo, ia passando para as gerações posteriores, e já tinha ali mais de 30 pessoas já como locadores. Nesse caso, você vai ajuizar a ação onde? No foro de qualquer deles. O autor escolhe. Aí, nesse caso, ele escolhe aquele que fica mais perto ali de onde ele está. Se tem um locador ali perto de onde ele está, é melhor para ele. Tá ok, pessoal? Então, entendidas essas regras de competência territorial, vamos para a petição. Você vai escrever logo no início da petição, que é a abertura da petição. É o endereçamento. O endereçamento indica ao Poder Judiciário que você está respeitando as regras de competência. Então você escreve excelso juízo de direito. Observe aqui, excelso juízo de direito. Você não coloca isso aqui não, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz. Isso não se usa mais. Porque houve uma evolução do entendimento e hoje compreende-se que é uma impessoalidade, não é aquele juiz que é responsável por julgar. Você se dirige ao órgão jurisdicional, que é o juízo. É uma impessoalidade. Não é o juiz Paulo, nem o juiz Pedro. É o juízo. O juízo do primeiro juizado, do segundo juizado. É lógico, pessoal, que isso pode ser considerado, se a gente for analisar já de maneira mais acadêmica a questão, isso pode ser considerado um preciosismo. Porque se você pegar os regimentos internos dos tribunais, geralmente vai constar lá, são órgãos do Poder Judiciário do Tribunal tal. Aí está lá, desembargadores, juízes, o órgão especial, tem os órgãos lá. O Tribunal Regional, os juízes, aí fala em juízes como órgãos. Então, o juiz tal é um órgão. Né? Tecnicamente não está errado. Mas convencionou-se hoje, em razão do CPC de 2015, em falar em juízo. Então, você não deve mais usar um direcionamento ao juiz.
você se direciona ao juízo. Então você faz dessa forma: excelso juízo de direito do. Aí vamos lá. Se no local que você irá ajuizar essa ação possui mais de um juizado, você não sabe para qual juizado a sua ação será distribuída, porque é um sorteio. Quando você dá entrada, é um sorteio eletrônico. Vamos supor que tem um local que tem 3 juizados. A distribuição ela acontece de maneira eletrônica para que ninguém fique escolhendo o juizado que tem um juiz lá que a pessoa gosta mais. Então esse sistema eletrônico ele vai distribuindo ali o processo para um juizado, para outro, de forma também a manter uma proporcionalidade de trabalho entre aqueles juízes que estão lotados ali naquela comarca, naquele regional. Então você deixa em branco. Se tem mais de um juizado, você deixa em branco. Agora, tem comarca que só tem um juizado. Então, quando você começa a ir para o interior do estado, você chega em municípios, em comarcas, que só tem um juizado. Aí você já pode colocar excelso juízo de direito do primeiro juizado. É o único juizado, ou do juizado único que tem lá. Então, excelso juízo de direito do, aí deixa em branco, se tem mais do juizado especial cível da comarca D. Aí aqueles primeiros X ali, ele se refere à cidade. Então, vamos supor que é aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é dividido em capital e regionais. A capital, ela tem jurisdição no centro ali do Rio de Janeiro. Isso você só vai conhecer estudando a lei de organização judiciária do local. Então você tem que saber as regras de onde você está trabalhando. Então aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma comarca da capital, que é ali no centro, tem vários juizados, só que existem bairros no Rio que tem juizado também, por isso que está ali do lado, regional. Em São Gonçalo, aqui que é o município do Rio, também é assim, tem a comarca de São Gonçalo, que é o município, mas tem um regional de Alcântara. Isso acontece para ampliar a prestação jurisdicional. O município é grande. Então já pensou? A pessoa lá de Jacarepaguá tem que vir para o centro do Rio. Então lá tem um juizado também, é o regional. Mas tudo é Rio, município do Rio. Niterói é assim também. Tem comarca de Niterói, regional da região oceânica, que é uma área de praia que tem em Niterói. Então isso é para facilitar o acesso à justiça a todas as pessoas. Porque tem gente que mora ali perto do juizado que nasceu primeiro, que é no centro. E quem mora longe, como é que fica? Não vai ter o acesso à justiça, porque é muito longe, não tem condição de comparecer lá no juizado para audiência, fica aquela contramão toda? Não. Então o judiciário vai ampliando dessa forma. Então aqui no nosso exemplo, eu vou colocar o seguinte: excelso juízo de direito do juizado especial cível da comarca da capital regional do Meier, porque no Meier tem um juizado. Então, como eu falei, você tem que conhecer as regras de competência territorial dos juizados, do lugar que você vai atuar. Então, aqui no Meier, eu sei que tem um juizado, então eu não posso ajuizar na capital, senão o processo nem vai começar, ele vai ser extinto. O juízo ele não vai dar andamento ao seu processo, porque isso aqui é uma regra absoluta. Essa regra de juizado aqui no Rio é absoluta. Então você tem que conhecer a lei de organização judiciária, mas tem um pulo do gato aqui para te ajudar. O que acontece? Quando você vai dar entrada no sistema eletrônico e você vai em jurisdição para saber a competência, já tem aqui um rol. Observa aqui, tem a comarca da capital lá em cima e depois tem os regionais que existem, já estão aqui listados. Tem aqui, Tijuca, Vila Isabel, tá vendo? É tudo o Rio de Janeiro, mas tem os regionais, que são bairros.
Meia, tá vendo? Barra da Tijuca, Ilha do Governador. Isso te ajuda, em vez de você ir lá na legislação do tribunal, você já pode vir por aqui. Se não está aqui é porque não tem. Aí você vai lá para a capital mesmo, né? Que a capital abrange o centro, mas também abrange outros lugares que não tem ainda no regional. Mas preste atenção, por quê? Você tem que procurar se informar. No seguinte sentido, Jacarepaguá abrange quais circunscrições ali, quais distritos, quais pedaços ali de Jacarepaguá. Você tem que saber. E como que você raciocina? Bom, o réu, por exemplo, mora mais perto de Campo Grande do que de Bangu, do que da Leopoldina, do que da Barra. Então você tem que raciocinar que pode ser que Campo Grande abranja esse endereço do réu. Então você tem que se informar. Por quê, pessoal? O prejuízo é muito grande se você ajuiza a ação no lugar errado. Sua ação ela será extinta. Ou, em uma melhor hipótese, a sua ação vai demorar muito mais, porque aquele juízo que recebeu indevidamente a ação, ele vai ter que mandar lá para o local certo. E você não pode contar que isso vai acontecer, porque juizado tem que ser uma coisa mais rápida, mais célere. E se você ajuizou no lugar errado, pode ser que você perca todo o trabalho que você fez, o juiz mande extinguir a ação e fale, olha, ajuiza no lugar certo aí, que eu nem vou falar onde é, procura saber. Mas eu digo, aqui não é. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer a qualificação do autor e do réu e dar um nome à ação, que é o próximo pedaço aí da petição inicial. Qualificação do autor e réu, e você tem que dar um nome à sua ação. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir em frente. Um abraço.